Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos à nossa terceira semana acadêmica da UF. Esse ano a gente decidiu trazer um gente atual, né? Que é como conciliar desenvolvimento econômico com a social, somente estudando no E esse ano nós do PET que organizamos. Tem sido um trabalho longo, árduo, desde maio, abril, que a gente no estudo. Então, ver o evento começar a se concretizar hoje é um triunfo coletivo, sem dúvidas. Não só nosso, dos colegas aqui do PET, também ver como vocês, né, os estudantes, nós aqui da faculdade, abraçando o evento, colegas do PET, o nosso apoio, a nossa tutora Bianca, que não está aqui ainda, mas ela definitivamente foi muito importante para a gente durante todo o processo. E agradecer também a vocês pela presença, principalmente aqui a Brilhanta, o nosso evento, faz isso ainda melhor. Fez isso não só como projeto do PET, mas como corpo da faculdade que nós somos. A gente queria entregar o melhor projeto possível. Então a gente abre o nosso evento com o mini curso Plano Real, 30 anos. Quem vai dar esse mini curso é o professor Vitor Leonardo, de Economia da Casa. Ele é formado em Economia, mestre e doutor em Economia também da UF e coordenador do Núcleo de Estudos em Economia e Sociedade Brasileira. Uma salva de palmas para o professor Vitor Leonardo. Tá bom aí. Eu? Isso aqui não é câmera, isso aqui é microfone, claro, a câmera tá ali. Bom dia. Eu quero em primeiro lugar agradecer ao PET Economia, que organizou e que fez esse convite. Estou muito feliz de poder participar da atividade da Semana Acadêmica com esse mini curso sobre os 30 anos do Plano Real. Eu vou começar explicando para vocês duas opções que eu fiz aqui para abordar os 30 anos do Plano Real. Eu estou me propondo a oferecer a vocês um balanço dos 30 anos do Plano Real. Então eu tenho dois esclarecimentos a fazer sobre as opções que eu fiz. Em primeiro lugar, eu não vou considerar que o Plano Real se restringiu à reforma monetária feita em 1º de julho de 1994. Se fosse isso, fosse apenas um plano de estabilização que se encerra enquanto plano de estabilização, a gente estaria talvez fazendo aqui algum evento de estilo comemorativo, não sei se comemoraria, mas de estilo comemorativo, apenas no sentido de relembrar, reviver, recordar. Tá? Mas o Plano Real foi mais do que isso. O Plano Real é um marco da estabilização de preços, mas ele é mais do que isso. Ele é um marco quando, ao conquistar a estabilidade de preços, o Brasil vinha há 20 anos com inflação anual acima de 30%. Desde 1974, o Brasil acumulava inflação anual acima de 30%, desde o primeiro choque do petróleo. Então, 20 anos de inflação alta, beirando a hiperinflação, lá já nos estágios pós-plano Collor. Então, o que o Plano Real faz ao estabilizar, ele vem na sua esteira todo um projeto político materializado na figura do ex-ministro da Fazenda e agora candidato à presidência da República, que será eleito em primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso, que na esteira do Plano Real e a pretexto da estabilidade dará sequência
a um projeto de desenvolvimento econômico que está em curso desde 1990, desde os governos Collor de Mello e Itamar Franco, mais nos governos Collor de Mello e Itamar Franco, com alguma resistência em muitos segmentos da sociedade. Então, a estabilização dá ao novo presidente capital político, popularidade, para dar sequência ao modelo de desenvolvimento baseado no consenso de Washington, baseado nas premissas de que o mercado é autorregulador, de que, que a capacidade autorreguladora dos mercados, do mecanismo de mercado, que proverá o desenvolvimento econômico, e parte dessa agenda, então, consiste em dar sequência à abertura comercial, à abertura financeira, às privatizações, à reforma trabalhista, à reforma previdenciária, todo conjunto de agendas, de políticas que constitui as políticas neoliberais, um modelo de desenvolvimento liberal, um modelo de desenvolvimento amparado no mecanismo de Estado. Então, o Plano Real é mais do que um plano de estabilização. Tá? O Plano Real é um marco que definitivamente coloca o Brasil neste modelo de desenvolvimento. Essa é a primeira opção desse mini curso que eu estou oferecendo a vocês. A segunda é que, do ponto de vista do plano de estabilização em si, que a gente também precisa falar, claro, acho que vocês têm a expectativa de que a gente vai falar do plano de estabilização e da macroeconomia. A nossa segunda opção é que eu vou trabalhar aqui com uma abordagem não convencional e, portanto, heterodoxa, como contraponto a uma abordagem convencional ou ortodoxa. Na tradição ortodoxa, a inflação dos anos 1980 era resultado da irresponsabilidade fiscal de governos populistas. Gastavam demais, acomodavam o gasto público, isso resultava em excesso de demanda e provocava inflação, e a inflação persistia porque os governos populistas não tinham coragem, vontade de fazer o ajuste fiscal. Essa é uma leitura bastante curiosa, né? A população toda querendo estabilidade de preços e o governo supostamente populista não vai entregar aquilo que a população quer. Aliás, e a propósito, o Sarney entregou a estabilidade por 9 meses no plano cruzado com o congelamento de preços, elegeu 22 dos 23 governadores naquele ano e vão dizer que ele era populista porque não fez ajuste fiscal em vez de fazer estabilidade. Ora, tem alguma coisa de errada aqui com essa abordagem. Na verdade, tem muita coisa de errada com essa abordagem. O que ela mais tem de errada, este tipo de abordagem, é que o diagnóstico de inflação inercial, que dá amparo ao plano cruzado, na verdade, aos planos de estabilização com base no congelamento de preços, e também dá amparo ao plano real, que é um plano de estabilização com base na moeda indexada. As duas propostas de estabilização, as que fracassaram, congelamento, e a que deu certo, moeda indexada, são resultado do diagnóstico de inflação inercial, que, aliás, e a propósito, decorre de uma tentativa fracassada da própria agenda ortodoxa em estimar a curva de Phillips para o Brasil. As estimativas da curva de Phillips para o Brasil na década de 1980 eram muito pouco promissoras para a hipótese de inflação de demanda. A gente estava vindo da maior recessão da nossa história entre 1981 e 1983. E a inflação, em vez de cair, aumentou. Então, as estimativas da curva de Phillips para o Brasil definitivamente não eram promissoras para essa hipótese. Aí que se cogitou a possibilidade de ser outra coisa. E aí se constrói o diagnóstico da inércia inflacionária em uma economia que tem correção monetária desde 1966. Tá? E que se disseminou por todo o tecido econômico. Ou seja, a indexação gerou a inércia inflacionária. E aí a correção da inércia, quer dizer, ou melhor, a eliminação da inércia, você tinha a proposta do congelamento, que na verdade chamava choque heterodoxo, do Francisco Lopes, e a proposta da moeda indexada, do André Lara Rezende e Pércio Ariga. Tá? Então, de
todo modo, ainda assim, uma certa tradição ortodoxa no Brasil se ressentia, né? Acusava o fracasso dos planos baseados no congelamento ter sido causado, obrigado, Lucas, ter sido causado por governos populistas que não cortavam gastos, não contraíam crédito, ou ainda o Banco Central não conseguia controlar o processo de monetização da economia. Então, o Plano Real teria sido bem sucedido porque fez um ajuste fiscal prévio. Bom, a abordagem que eu vou trazer aqui é um pouco distinta. Tá? Na verdade, deixa eu dar sequência aqui ao argumento ao qual eu quero contrapor. A abordagem ortodoxa atribui o sucesso do Plano Real a duas coisas: ao ajuste fiscal prévio e à opção pela moeda indexada, proposta do André Lara Rezende em vez da proposta do congelamento, André Lara Rezende persuadido, em vez do congelamento do Francisco Lopes. Aqui a moeda indexada se converteu na URV, Unidade Real de Valor. Não sei quantos de vocês aqui já fizeram o curso de Economia Brasileira Contemporânea, isso aqui é tema do curso de Economia Brasileira Contemporânea. Ele criou um indexador universal, que era uma moeda, mas era apenas unidade de conta. Então a gente tinha duas moedas, digamos. A gente tinha o Cruzeiro Real, que era a moeda que liquidava as operações, né? A conta bancária, tudo era cruzeiros reais, mas foi criada uma moeda que era apenas unidade de conta. Não era moeda de fato, era apenas unidade de conta, e o Banco Central anunciava todos os dias a cotação da URV. Uma URV vale tantos cruzeiros reais a cada dia. Então ele anunciava. Ou seja, ele criou um índice de preços. Tá? Inicialmente, todos os salários foram convertidos, preços públicos foram convertidos em URV, e o governo foi dando tempo, né, para que também os contratos privados fossem sendo convertidos em URV. Qual é a lógica desse indicador universal? A lógica desse indicador universal era conseguir acomodar os preços relativos da economia. Por que os planos baseados no congelamento davam errado? Era só por causa do congelamento? Não. A crítica do André Lara Rezende e do Persuadido era a seguinte: quando você congela o preço, você congela os preços, alguns empresários vão se dar bem, porque eles acabaram de reajustar seus preços, aí congelou no pico, mas alguns empresários ainda iriam reajustar seus preços, então congelou no vale. Então você tinha aqui um desajuste de preços relativos, e aí no momento de descongelar, quem teve perda vai querer repor a perda, aí vai reajustar seus preços. Então a inflação volta, né? Então, a eliminação da inércia inflacionária precisava ser o mais neutra possível, ou não poderia ter esse tipo de efeito. Tá? Então essa era a crítica do André Lara Rezende e do Persuadido. A moeda indexada vai contribuir de que forma? A URV vai contribuir de que forma? Ela vai permitindo que os preços relativos se acomodem neste indexador universal, que é a URV. Então ninguém vai ter perda. Nenhum empresário vai ter... Atenção, ninguém vai ter perda não. Vai ter gente que vai ter perda, eu vou dizer quem foi. Então os empresários não vão ter perda. Eles vão conseguindo acomodar seus preços relativos nesse indicador, a URV. Então, no momento em que faz a reforma monetária, nenhum empresário de nenhum setor tem perda decorrente do plano de estabilização. Quem vai ter perda decorrente do plano de estabilização são os trabalhadores, porque os salários vão ser convertidos em URV a partir de uma média. Como a inflação estava subindo, quando você calcula a média do salário real, no processo inflacionário que está subindo, e que os salários nominais não são reajustados, não são plenamente reajustados conforme a inflação, então você dá uma perda real do salário e quando converte pela média, você impõe a perda aos salários. Tá? Os salários foram convertidos pela média, os salários tiveram perda. Então o Plano Real não foi perfeitamente neutro, mas ele impôs as perdas sobre um setor
que não determina o seu próprio preço. Qualquer empresário pode reajustar seu preço. O trabalhador não pode reajustar seu preço. O trabalhador pode reivindicar o reajuste do seu preço. Ele precisa conquistar o reajuste do seu preço. Tá? Então, na conversão do plano real, teve perda para os trabalhadores. Tá? Bom, então, a gente... É claro que a gente precisa reconhecer a importância do recurso à moeda indexada, que foi a URV, tá? Mas, por outro lado, é difícil a gente atribuir o sucesso do Plano Real ao ajuste fiscal prévio. Coloca o primeiro slide, por gentileza, Pedro. Aqui nessa tabela, eu estou exibindo para vocês as necessidades de financiamento do setor público de 1985 a 1994, em percentagem do PIB. Tá? A gente não tem esse dado antes de 84 porque a gente começa a divulgar esse dado a partir de 1985. Faz parte dos acordos celebrados com o Fundo Monetário Internacional desde o início da década de 80, desde o início da crise da dívida externa. O Brasil tinha que harmonizar, uma das exigências do fundo era que o Brasil harmonizasse as contas públicas aos padrões internacionais. Aí a gente passou a calcular o resultado primário, o pagamento de juros e o resultado nominal. Só que qual era o problema? Com a inflação alta, vamos supor, vou dar aqui um exemplo. Estou dizendo que os números eram exatamente esses não, mas vamos supor. Se você tem uma inflação de 120% ao ano e uma taxa básica de juros de 121%, por exemplo, isso infla a despesa com juros e infla o déficit nominal. Aí, nas primeiras tentativas que o governo tinha de calcular, ele tinha lá superávit primário, mas tinha um déficit nominal de 40% do PIB. Pô, esse número está esquisito. É por causa da inflação. Tinha que expurgar da inflação. Você tinha que retirar a correção monetária e a correção cambial. Aí a gente criou o conceito de déficit operacional. Então, o déficit operacional é o equivalente ao déficit nominal no período de inflação baixa. Por isso que ali em cima a gente não tem resultado nominal, a gente tem resultado operacional, mas ele equivale ao déficit operacional. É o primeiro problema com as abordagens que atribuem o êxito do Plano Real ao ajuste fiscal prévio, é que, se vocês olharem os números, de fato, a gente tem ali um superávit primário bastante expressivo no ano de 1994. Né? Mas ali foi um ajuste fiscal de aproximadamente 3 pontos percentuais, porque a gente sai de um superávit primário de 2,2 e vai a 5,2 em 94. Um ajuste fiscal de 3 pontos percentuais. É a combinação de aumento de carga tributária com controle também dos gastos. Mas o plano Collor também fez um ajuste fiscal de 3 pontos percentuais. A gente saiu de um déficit primário de 1 para um superávit de 2,3. Gente, desculpa, esqueci de explicar também para vocês. No conceito de necessidade de financiamento, o superávit tem sinal negativo, o déficit tem sinal positivo. Tá? É dessa forma que a gente precisa ler essa tabela. Tá? Quando a necessidade de financiamento é positivo, ele tem déficit. Tá? Então, veja, no plano Collor a gente fez um ajuste fiscal de 3 pontos percentuais. O plano Collor fracassou. Será mesmo que foi o ajuste fiscal prévio que foi a causa do sucesso do real? O cruzado diminuiu o resultado primário, mas melhorou o déficit nominal, ou operacional, em 1 ponto percentual. E mais, depois do Plano Real, o déficit primário, o superávit primário, despenca e se torna déficit primário. E o déficit nominal, a gente chegou a fazer superávit nominal ali em 1994, e quando tinha déficit, o déficit era pequenininho, a gente passa a ter um déficit nominal de 6,5%, 5,5% do PIB. Deteriorou. Mas a inflação não voltou. Então essa leitura de que o real deu certo porque fez um ajuste fiscal prévio, ela parece que não se enquadra bem nessa história recente
entre inflação e finanças públicas e desempenho das finanças públicas. As finanças públicas vão piorar depois do Plano Real, num outro indicador que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. A inflação não volta. Então essa visão aí de que o ajuste fiscal prévio explica o sucesso real, a gente precisa, essa hipótese está meio esquisita. Qual é a hipótese que eu vou trabalhar nesse mini curso? É que é o racionamento de crédito externo que está no cerne dos processos inflacionários na América Latina, desde o fim dos anos 70, e o fim do racionamento de crédito externo entre o final dos 80 e início dos 90, por causa da renegociação da dívida externa, é quem determinou o êxito do Plano Real. Qual é o nosso... Vamos lá. Primeiro, esse aí é o gráfico do Carlos Bastos com o Fernando Ferraz, no capítulo de livro que eles escreveram sobre o Plano de Collor e Real. Essa aqui é a mediana da inflação anual de alguns países selecionados. Quais são os países selecionados? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Por que é mediana e não a média? Porque a média do Brasil é muito alta, empurraria para cima esse gráfico. O importante é vocês visualizarem que, para vários países da América Latina, a inflação se acelera na segunda metade da década de 70, piora nos 80 e depois estabilizam entre o fim dos 80 e início dos 90. Tá? Ou seja, não é só o Brasil. Tem vários países de economia similar que enfrentam o mesmo dilema da inflação alta e depois estabilizam mais ou menos no mesmo período. Tá? O que tem acontecendo de diferente aí? Primeiro e segundo choque do petróleo, na década de 70, 1973 e 1978. Tá? Na sequência, tem aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, deteriora muito as condições de financiamento externo, e finalmente tem a moratória do México em 1982, que determina um racionamento de crédito externo para toda a América Latina. Por que o crédito externo é importante? Por que ter crédito externo é importante? São economias, nós também, mas todos ali, pensa na gente também, que tem déficits em transações correntes, se endividaram muito na década de 70, tem muitos compromissos a saldar em moeda estrangeira para pagar importações, para remeter lucro e para pagar juros em moeda estrangeira, mas só geram dólares por meio de exportações. Então precisa rolar a dívida externa. Quando você tem taxas de juros baixinhas na década de 1970, você consegue fazer isso. Mas quando os Estados Unidos apertam a política monetária, todo o fluxo de capitais vai para os Estados Unidos, e ainda por cima o México declara moratória, e aí contamina toda a América Latina. Aí a gente não tem mais financiamento externo. Aí a gente não pode ter déficit em transações correntes. Tá? Aí o que a gente tem que fazer? Aí pula 2, por gentileza. Então, o racionamento de crédito externo vai determinar dois tipos de política econômica que são diretrizes do nosso ajuste. Primeiro, a gente precisa reduzir a absorção doméstica. E a gente faz isso como? Com política fiscal e monetária para reduzir o nível de atividade. Tá? Aí o nosso PIB, que vinha crescendo em média 7,5% entre 1948 e 1980, primeiro a gente cai para uma recessão de 4% em 81, aí cresce um pouquinho em 82, mas foi por causa do setor agropecuário, aí tem nova recessão em 83, e toda a década de 80 a gente cresce em média 2%. Porque não dá para crescer. Se você cresce, importa mais, o déficit em transações correntes aumenta, mas não tem financiamento externo. Então, por que a gente tem que reduzir o nível de absorção doméstica? Porque a gente tem que fazer a economia crescer num ritmo compatível com as condições de financiamento externo. Tá?
E outra política que a gente precisa fazer, nós temos poucas alternativas para poder enfrentar esse quadro, é fazer desvalorizações cambiais recorrentes. Tá? Então essas políticas vão determinar a estagnação e vão determinar a inflação. A nossa inflação decorre da política cambial. Mas tem outra política cambial possível de fazer? Não. A gente tem que fazer desvalorizações cambiais recorrentes para manter a competitividade da produção doméstica face à produção estrangeira num cenário em que não há financiamento externo. Tá? Isso também pode ser válido para a década de 1980, mas hoje já tem muitos estudos no campo heterodoxo que apontam que a maioria dos processos inflacionários do Brasil durante o século XX foi precedida por desvalorizações cambiais intensas. Tá? Então, a maioria dos processos de aceleração inflacionária do Brasil na década no século XX foram precedidos de intensas desvalorizações cambiais, causadas, por sua vez, pelo acirramento da restrição externa. Então, o nosso processo inflacionário nos anos 80 está associado à restrição externa. Aí o gráfico anterior, por gentileza. Quer dizer, sem financiamento externo, a gente vai tendo o quê? Déficit na conta financeira, tá? É aquele mesmo conjunto de países. Aí depois, quando volta o financiamento externo, a gente estabiliza. Tá? Aí avança mais um e outro. Então vamos lá. O que tem no plano real que não tem nos outros planos de estabilização? Além da URV. A gente já falou da URV. Mas além da URV, o que tem no plano real que não tem nos outros planos de estabilização? Reservas internacionais. Tá? Os fluxos de capitais estão voltando para o Brasil desde 1992. Tá? A gente adere ao plano BRAD de renegociação da dívida externa. A gente vai concluir a renegociação da dívida externa em 1992. Os Estados Unidos estão reduzindo a taxa de juros no início dos anos 90. Então, os capitais vão migrar para a periferia, que oferece remuneração mais alta. Tá? Mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai sinalizando para uma renegociação da dívida externa, a gente também vai apontando para os capitais externos que a gente tem. Agora a gente vai ter condições de garantir a saída. Vai ter dólares para garantir a saída. Então, os fluxos de capitais vão voltando desde 1992. O que tem em 1992? Tem uma crise política, tem um impeachment do Collor. Olha que curioso. No ano de crise política, os capitais externos estão voltando. Não era para ser o contrário? Primeiro garante a estabilidade política para depois os capitais externos voltarem? Pois não foi assim não. Os capitais externos estão voltando em meio a uma crise política. Tá? Não tinha que primeiro estabilizar os preços para depois os capitais externos voltarem? A gente fez não. Primeiro os capitais externos voltaram para depois a gente estabilizar. Aí eles voltam. Aí no plano real, a gente tem quase 44 bilhões de reservas internacionais. Não se percam pelo número. Parece pouco, porque hoje a gente tem 380. Tá? Mas 44 bilhões em 1994 era um recorde histórico. Tá? A gente mal chegava a 10 bilhões antes disso. Tá? A gente está aí abaixo de 10 bilhões de reservas em toda a década de 1980. Tá? Então isso aqui é um recorde. Tá? O que a taxa de câmbio garante para a gente? Ela garante que a gente possa construir um plano de estabilização ancorado na estabilidade da taxa de câmbio. Porque o governo anunciou a URV, mas ele anunciou outra política importante, política cambial. Ele anunciou o seguinte: toda vez, a taxa de câmbio vai ser determinada livremente no mercado cambial, mas toda vez que a taxa de câmbio atingir um teto, o Banco Central vai intervir
vendendo moeda estrangeira. Que teto é esse? É o teto igual à cotação da URV naquele dia em cruzeiros reais. Então, todo dia o Banco Central anuncia quanto vale a URV em cruzeiros reais. E todo dia se forma uma taxa de câmbio, dólares por cruzeiros reais. Mas toda vez que a taxa de câmbio, o preço da taxa de câmbio em cruzeiros reais igualar ao URV, o Banco Central vai intervir no mercado de câmbio vendendo moeda estrangeira para forçar que a taxa de câmbio em cruzeiros reais seja sempre menor que a cotação da URV do dia. Ou seja, na prática ele estabeleceu um teto. Não tinha piso, mas tinha teto. O que ele está dizendo? Eu deixo que a taxa de câmbio valorize, mas eu não vou deixar que ela desvalorize para além da cotação da URV. Tá? Aí, se vocês forem plotar no gráfico, parece que é a mesma coisa. O que eu tenho nesse gráfico aí? A cotação da URV e da taxa de câmbio em cruzeiros reais. Parece que é um gráfico só, mas não é. É porque eles vêm coladinho. É porque a taxa de câmbio nunca passa do limite da URV. Nunca passa. Tá? Agora, o que garante que o Banco Central possa intervir no mercado de câmbio se a cotação passar de uma URV? As reservas internacionais. Se ele não tivesse 44 bilhões de reservas internacionais, ele não poderia anunciar um teto para a taxa de câmbio. Não poderia. Tá? Se só tivesse 10 bilhões, o Gênesis vai, num ataque especulativo, vai embora. Agora, com 44 bilhões, não. Com 44 bilhões, ele tem condições de sustentar uma taxa de câmbio caso tenha um ataque especulativo. Tá? Então, no momento do lançamento do Plano Real, tem duas coisas acontecendo aí. Os preços relativos estão estabilizados, ou melhor, estão melhor acomodados em URV e a taxa de câmbio está estabilizada. O governo não está mais tendo que desvalorizar em termos reais a taxa de câmbio. Ela desvaloriza em termos nominais, porque todo dia aumenta a cotação da URV em cruzeiros e todo dia aumenta também essa cotação do dólar em cruzeiros. Mas em termos reais, quando eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, em termos reais não. A taxa de câmbio está se valorizando em termos reais. Aí quando anuncia o Plano Real, desculpa, aqui é a taxa de câmbio real, está aqui. Essa é a taxa de câmbio real. É um índice. A taxa de câmbio real a gente não mede em reais ou em cruzeiros, a gente constrói um número índice. Tá? O Plano Real é justamente aquele abismo ali da taxa de câmbio, aquele buraco, aquela forte apreciação ali da taxa de câmbio às vésperas do lançamento do real. Aí lança o real, aí depois vai ter um eventozinho ali no final de 94, que eu vou falar para ele daqui a pouco, mas a taxa de câmbio vai permanecer valorizada em termos reais durante muito tempo. É essa a questão. Tá? É isso que tem de diferente. Não é o ajuste fiscal. É isso que tem de diferente aqui. A gente tem um cenário internacional diferente, a gente tem reservas internacionais e a gente consegue valorizar a taxa de câmbio para fazer o plano de estabilização. Pode passar, depois eu vou falar desse. Ali é a inflação. Tá? Ali é o plano real, a inflação estava beirando já os 40 e poucos % ao mês. Tá? Aí vem o plano real, a inflação baixa. E ela fica baixinha ali durante todo esse período. Tá? Vai para o próximo. Antes do plano real, o Brasil tinha uma história de inflação cronicamente alta ou moderada. Tá? Reparem ali. Na década de 50 era quase 19% ao ano de inflação. Na década de 60, quase 43%. Na década de 70, 32%. Depois, na década de 80, 271% ao ano de inflação. Na década de 90, dá 280%, mas entre 90 e 94, 1.210%. A gente sempre teve, pelo menos, inflação moderada. Tá? A gente tem raros anos em que a inflação ficava
abaixo de 10% ao ano. Tá? Raras vezes isso aconteceu. Na década de 70, o melhor que a gente fez foi 15% ao ano. Tá? Durante a ditadura militar. Foi o melhor. Aí depois do Plano Real, entre 95 e 99, 10,5%, 2000 e 2009, 8%, 2010 a 19, 6,5%, e 20 a 23 está dando uma média de 10%, mas teve pandemia, guerra da Ucrânia, preço de commodities, governo Bolsonaro, aí teve inflação acima de 10%. Né? Então depois a gente tem que, com o passar dos anos, a gente vai ajustando esse gráfico aí. Tá? Bom, aí eu estou trabalhando aqui por hipótese, que o governo brasileiro ele vai anunciar formalmente uma âncora cambial a partir de março de 1995, já no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Mas a gente já está fazendo o nosso plano de estabilização amparado na taxa de câmbio desde o ano anterior. Tá? Qual é o mecanismo de transmissão entre o uso de uma âncora cambial e a estabilidade de preços? Bom, a economia, eu estou marcando em verdinho aí nesse esquema, abertura financeira e abertura comercial. Tá? Com uma economia financeiramente aberta e num grau elevado de integração aos mercados financeiros internacionais, com taxas básicas de juros elevados, ingressam capitais externos que permitem sobrevalorizar a taxa de câmbio. Por sua vez, esse câmbio valorizado numa economia comercialmente aberta, ingressam produtos importados mais baratos, portanto, produtos importados que entram na economia brasileira com um nível de competitividade mais alto. Esse nível de competitividade mais alto é determinado pelo câmbio real valorizado. Isso retira do produtor nacional a capacidade de formar preços livremente. Ele é obrigado a fazer os preços convergirem com os preços importados. Aí você garante a estabilidade de preços. Tá? Aí tem dois aspectos aí mais estruturantes que fazem parte das reformas pelas quais o Brasil está passando desde o governo Collor. Abertura comercial do governo Collor e abertura financeira desde o final do governo Sarney. Tá? A gente já está adotando o consenso de Washington desde o finalzinho do governo Sarney. Tá? Então a gente faz abertura financeira e faz abertura comercial. Tá? E é nesse cenário em que a gente faz a nossa estabilidade de preços. Tá? Vai para o anterior, por gentileza. O outro anterior. Não, o outro anterior. Esse aí. Vai mais um anterior. O das reservas. É esse aí. Aí ali no finalzinho de 94, Fernando Henrique já está eleito presidente da República, eleito em primeiro turno. Fernando Henrique não foi o ministro da Fazenda do Real propriamente dito. Ele é o ministro da Fazenda que iniciou o plano de estabilização na etapa do ajuste fiscal e na etapa do lançamento da URV. Mas ele se desincompatibiliza para disputar a presidência da República. Tá? Na verdade, o ministro da Fazenda da reforma monetária que introduziu ao real é o Rubens Recupero. Tá? O Fernando Henrique disputa a eleição para presidente da República, mas o efeito da inflação reduzida, sem recorrer ao congelamento, que era algo que parecia superficial e fadado ao fracasso, tornou o candidato Fernando Henrique Cardoso favorito e ele ganhou as eleições em primeiro turno. Tá? No finalzinho do governo Itamar Franco, final é ali dezembro de 1994, o México vai passar por outra crise. Como é que vem essa crise aqui do México? O México havia feito um plano de estabilização
muito similar ao Brasil. Estabilizou a sua taxa de câmbio num nível sobrevalorizado, só que ele fez isso alguns anos antes do Brasil. Aí ele começou a acumular déficit comercial, déficit em transações correntes, precisou apertar a política monetária, porque tem que fazer juros altos para ter financiamento externo, para conseguir estabilizar a taxa de câmbio. Aí, no início, no final de 94, os Estados Unidos começam a aumentar a taxa de juros. Aí deteriora as condições de financiamento externo, aí o México não aguenta, aí tem fuga de capitais do México, tá? E por similaridade, como o nosso plano de estabilização foi feito de uma forma similar à do México, tem fuga de capitais do Brasil também. A diferença é a temporalidade. O México fez há mais tempo, então ele já está acumulando todas essas contradições há mais tempo. A gente está recente ainda. Então a gente ainda não está tendo essas contradições todas que estão tendo no México. Mas você sabe mais ou menos o que vai acontecer quando você sobrevaloriza a taxa de câmbio por muito tempo, né? Então tem fuga de capitais. Mas como a gente tem reservas, a gente vai vendendo as reservas para sustentar a taxa de câmbio. Aí no início do governo Fernando Henrique, ele vai anunciar, vai lá por gentileza, avança mais um, pronto. Aí ele vai anunciar um regime cambial que é o seguinte, uma desvalorização de 7% em média ao ano, mas ele distribuído ao longo do ano. Tá? Aí ele vai anunciar um teto e um piso. Aí é que vem, a gente chama de âncora cambial, na verdade é o estabelecimento de bandas cambiais em que o Banco Central estabelece um teto e um piso, tá? E ele vai reajustando esse teto e esse piso periodicamente, de modo a tentar garantir uma desvalorização nominal de 7% ao ano. Tá? Agora, repare o que é que isso implica para a gente. Se eu vou desvalorizar a taxa de câmbio nominal em 7%, a taxa de juros internacional é de 5%, mais ou menos 5%. O prêmio de risco está em torno de 600 pontos, em média, às vezes aumenta mais, às vezes cai um pouquinho. Isso quer dizer que o piso da nossa taxa básica de juros, para a gente estar sempre garantindo um diferencial positivo para atrair capital externo, é 18%. Esse é o piso da taxa de juros compatível com um regime de câmbio como esse. Tá? Então a gente opera com taxa de juros alta. Agora, detalhe, essa desvalorização nominal de 7% da taxa de câmbio não consegue garantir uma desvalorização real da taxa de câmbio. Volta, vai por gentileza. Não, volta por gentileza. Tá? Aquela desvalorização nominal de 7% entre 1995 e o final de 98 não consegue impedir que a taxa de câmbio real continue valorizada. Ela impede que valorize mais, mas você vê que ela permanece valorizada ali, naquele nível que está lá. Tá? Aí vai lá, por gentileza. Mais um. Aí quais são os problemas dessa âncora cambial? A vulnerabilidade externa aumenta. Tá? Eu vou mostrar os dados para vocês. Tá? Com o câmbio valorizado por muito tempo, uma economia aberta, do ponto de vista comercial, os importados ficam muito baratos. Tá? E isso vai ter um impacto muito grande na indústria brasileira. Tá? O resultado aqui vai ser a ocorrência de perda de densidade da indústria brasileira ao longo desses próximos anos. Tá? A indústria não aguenta. Tá? Então vai ter um processo muito intenso de fusões, aquisições e um processo amplo de reestruturação produtiva em curso na economia brasileira. A reestruturação produtiva é um processo mais amplo, não decorre só da abertura comercial com câmbio valorizado, decorre também das privatizações. Tá? Mas tem um amplo processo, então, de reestruturação produtiva, desindustrialização, perda de densidade da indústria, em razão dessa combinação entre câmbio valorizado e abertura comercial. Tá?
E isso gera, de modo geral, comprometimento do desempenho da atividade econômica. Tá? Além disso, operar essa âncora cambial com juros altos também compromete o desempenho da atividade. Tá? E também impactam os indicadores de finanças públicas, porque taxa básica de juros determinada no âmbito da política monetária provoca também aumento do déficit nominal e realimenta a dinâmica da própria dívida pública. Tá? Então, a economia acumula todas essas contradições que vão apontando para a insustentabilidade da âncora cambial. Eu vou ilustrar para vocês alguns slides. Por gentileza, próximo. Vejam aí a taxa Selic mensal. Tá? Até 1999 ela tem aquela dinâmica ali. Ela começa no plano real muito alta, aí vai reduzindo, mas o melhor que reduz é para 20%. Tá? O que tem ali em 97 e 98? Deixa eu primeiro, antes de falar daqueles dois vizinhos, deixa eu mostrar outro dado para vocês. Aqui é a balança comercial. Tá? De 1990 a 2002. A linha vermelha são as exportações, a linha azul são as exportações, a linha vermelha são as importações, a linha verde é a balança comercial. Tá? As exportações crescem, mas as importações crescem muito mais. Então a gente passa a ter déficit comercial a partir de 95. Mas, pessoal, isso não é qualquer coisa. Deixa eu dizer para vocês. Aquela política que está sendo conduzida desde a década de 1980, em razão da crise da dívida externa, qual era a política? Deixa eu rememorar para vocês no slide que eu tinha apresentado lá atrás. É aquela política que tenta reduzir o nível de absorção doméstica, tá? Porque as condições de financiamento externo são deterioradas. Aquela política vinha obtendo superávites comerciais desde 1983 acima de 10 bilhões de dólares todos os anos. Tá? É uma política de geração de mega superávites comerciais. Tá? Quando a gente inverte a política cambial, faz a abertura comercial, o que é que está acontecendo? Esse superávit comercial está se esvaindo. Ele vai se esvaindo numa velocidade relativamente moderada até 1994, mas uma velocidade muito rápida após 1994. Pessoal, não é brincadeira, a gente está saindo, de um ano para outro, a gente está saindo de um superávit comercial de 10 bilhões em 94, indo para um déficit de 3 bilhões em 95. 13 bilhões é a deterioração, o estado líquido deteriora o superávit comercial, o saldo comercial se deteriora de um ano para o outro. Tá? Resultado dessa política que eu estou descrevendo. E fica nesse patamar. E aí, qual que é o problema? Agora eu vou exibir no próximo gráfico as transações correntes. Aqui a linha azul agora é a balança comercial, a linha vermelha são os serviços e rendas e a linha verde são as transações correntes. A gente está vindo ali de um moderado déficit em transações correntes em 94 para déficits em transações correntes gigantescos e que crescem até 1998. A gente vai para um recorde de 33 bilhões de déficit em transações correntes em 98. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa de financiamento externo. Tá? Senão eu não consigo fixar a taxa de câmbio. Então eu preciso ter financiamento externo. Pessoal, todas essas contradições de uma taxa de câmbio baseada de um plano de estabilização baseado na âncora cambial, todas essas contradições já eram sabidas. Tanto é que no início do governo Fernando Henrique havia, pouca gente sabe aqui desse bastidor, que os personagens são todos associados ao PSDB, mas José Serra, ministro do Planejamento, defendia mudança na política cambial. Mas quem arbitrava? O presidente da República.
Tem um ministro dizendo, tem que mudar o regime cambial. Tem outro dizendo, não, vamos deixar assim. Quem arbitra? É o presidente da República. Não pode ter a menor dúvida de quem arbitra. Tá? Por que arbitra? Por que vai deixando? Se sabe que vai acumular essas contradições todas. Tá? Aí a gente tem que construir aqui algumas hipóteses que necessariamente tem que ir para o campo da política. Tá? Por que não desvaloriza? Não sei se a maioria de vocês já concluiu os cursos de Macro 1 e Macro 2. Quando você sai de um regime de câmbio fixo para um regime de câmbio flutuante, na existência de algum desalinhamento cambial para baixo, o sonho de todo banqueiro central é fazer a correção do desalinhamento de uma forma suave. Mas na prática nunca é suave. Você tem o fenômeno da ultrapassagem. A taxa de câmbio desvaloriza muito até estabilizar no novo nível em que o desalinhamento foi corrigido. Só que você nunca sabe qual é o tamanho dessa amplitude e nem sabe quanto tempo leva, né, para fazer a correção. E aí, como você nunca sabe, quando o governo começa a avaliar ali por volta no final de 95 ou 96 que tem que fazer a correção, aí vem o calendário político. Em 1996 tem eleições municipais. É importante eleger prefeitos das capitais, é importante que os partidos aliados, o partido do presidente da República e os seus aliados possam eleger prefeitos das capitais. Então não pode desvalorizar antes das eleições municipais. Bom, passadas as eleições municipais, aí um deputado da base aliada vai apresentar no Congresso Nacional uma emenda constitucional que estabelece a reeleição para os cargos do Executivo em todos os níveis, já valendo para os atuais mandatários, e portanto o próprio Fernando Henrique. A popularidade do Fernando Henrique e a possibilidade de reeleger Fernando Henrique, que o PSDB também não constrói nenhuma candidatura para a sucessão do Fernando Henrique, tampouco o PFL, que atualmente depois virou DEM e depois virou União Brasil, também não tinha. Então o Fernando Henrique seria candidato à reeleição. Então ele digamos, o fiador da emenda constitucional da reeleição. Mas se desvalorizar, pode ser que a popularidade dele caia, pode ser que tudo isso perturbe os planos. Então você tem uma agenda política que se coloca aqui na frente. Tá? A gente precisa parar de achar que só o Lula toma decisões políticas. Que só os ministros da Fazenda do PT tomam decisões políticas. O PSDB também tomava decisões políticas. Tá? O ministro da Fazenda do PSDB, que era o Pedro Malan, o presidente do Banco Central, o Fernando Henrique, também tomavam decisões políticas. Claro. Aí o que é que vai acontecer? Aí, passada a emenda da reeleição, aí vem a crise dos tigres asiáticos. É tudo muito bem desenhadinho pelas similaridades. A Tailândia vai sofrer uma fuga de capitais porque estabilizou preços, valorizando a taxa de câmbio, fixou a taxa de câmbio no nível valorizado, acumulou déficit em transações correntes, tinha necessidade de financiamento externo. Aí, nesse ajuste da política monetária que os Estados Unidos está fazendo, condições de financiamento externo se deterioram, aí tem fuga de capitais, aí tem uma crise. Antes, por gentileza, reservas internacionais. Não. Antes, mais um, e mais um, no início. Isso aí. É aquela perda de reservas ali em 1997. Estamos perdendo reserva de novo, para segurar a taxa de câmbio. Avança, por gentileza, agora na taxa de juros. Mais um. A anterior. Aí a taxa de juros vai a 43%. Para segurar a fuga de capitais. Que está tendo lá, está tendo aqui também. Tá? Aí mede taxa de juros em 42%. Tá? Dá para crescer com taxa de juros de 42%? Claro que não. Aí isso provoca também impacto sobre o nosso desempenho. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o PIB. Tá?
Eu não vou ficar fazendo a Sofia voltar toda hora, mas aí quando estabiliza essa crise e a gente recupera os níveis de reservas internacionais, agora em 1998 não dá mais para mudar o regime cambial, porque é o ano da reeleição. E o ano da reeleição tem também a crise da Rússia, porque na esteira da crise dos tigres asiáticos, o preço das commodities despencou, a Rússia está fazendo na década de 90, está passando por uma crise grave, está fazendo a transição do socialismo para o capitalismo, mas fez isso com um ciclo de endividamento externo. Então ela precisa das divisas decorrentes da exportação de petróleo para pagar a dívida, para pagar, né, as prestações, a dívida e a amortização da dívida externa. Aí quando despenca o preço do petróleo, a Rússia declara moratória. Aí a gente tem outra fuga de capitais, mas eu vou pedir para você mostrar, Sofia, as reservas, porque aí a gente aumentou os juros, vocês viram ali, mas eu quero que vocês vejam as reservas agora. Não, é antes. Antes. Aí. 98. Aí a gente chegou a fazer 72 bilhões de reservas internacionais, mas elas vão cair para 30 e pouco, cai pela metade as reservas. Tá? Porque tem que reeleger o Fernando Henrique. Você não pode desvalorizar antes da eleição de jeito nenhum. Tá? Pessoal, então tem um ciclo político aí. Tá? Aí sim, reeleito, aí o que vai acontecer? No final do governo Fernando Henrique, primeiro governo Fernando Henrique, o governo brasileiro vai procurar o Fundo Monetário Internacional para negociar um pacote de socorro, porque as nossas reservas caíram pela metade, né? Então você precisa do socorro do fundo para a gente regularizar nosso estoque de reservas, para que a gente não precise interromper os pagamentos em moeda estrangeira. Aí o fundo vai fazer algumas exigências. Vai conceder, mas vai fazer algumas exigências. O fundo sempre faz. O fundo sempre diagnostica que o desequilíbrio externo é decorrente do excesso de aquecimento da economia. O nível de absorção interna está muito alto, então precisa fazer políticas de contenção do nível de absorção doméstica. Tá? Aí o fundo também está identificando que há a ocorrência de um processo de deterioração das finanças públicas e vai exigir que o Brasil vai fazer o acordo, vai fazer o empréstimo, mas vai exigir como contrapartida que o Brasil comece a obter superávit primário a partir de 1999. Tá? Aí vai celebrar esse acordo com o fundo. Fernando Henrique vai ser reeleito. No início do segundo mandato é que ele vai fazer a mudança do regime cambial. Aí eu vou pedir para você, acho que é para você, tem que ir antes. Quero mostrar agora a taxa de... Não, depois, desculpa, depois mesmo, mas depois. Mais um, aqui. Aqui é a taxa de câmbio nominal. Aí ele vai fazer a mudança do regime com uma desvalorização nominal para a taxa de câmbio. Dá para ver ali no biquinho do gráfico, a taxa de câmbio vai chegar... A gente estava ali com uma taxa de câmbio em torno de 1,22. Eu não botei a taxa de câmbio diária. Vê se tem mais um aí com a taxa de câmbio diária. Acho que eu não botei. Não pus a taxa diária, mas a taxa diária chega... Imagina que a gente está acostumado ali com, no início do plano real, 80 centavos, 88 centavos era a taxa de câmbio do início do real, aí chegou a 1,22 ali. Aí no que faz a desvalorização, a taxa vai 1,30, 1,60, aí vai a 2, vai a 2,20. Em poucos dias a gente tem uma desvalorização da taxa de câmbio de mais de 50% em poucos dias. Né? Juros altos. Tá? Juros. Aí tem uma história que eu conto nos cursos de graduação, meio de 15 anos, tento descontar.
Como é que o Fernando Henrique fez a mudança do regime cambial? Primeiro, ele substitui o presidente do Banco Central, que era o Gustavo Franco, pelo Francisco Lopes. Francisco Lopes tenta fazer a desvalorização de uma forma suave, mas ele não consegue. Já no segundo dia, o Banco Central já perdeu o controle da taxa de câmbio. Isso era no mês de janeiro, o Congresso Nacional em recesso. Aí, vocês sabem, né? Não sei se vocês já acompanharam agora na transição de governo, né? O presidente da República nomeia o presidente do Banco Central, mas ele precisa ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos e depois tem que ser aprovado no plenário. Aí ele chama os senadores que estão em recesso, aí vai fazer a sabatina do Francisco Lopes. Foi um desastre a sabatina. Aí no dia seguinte a sabatina, o Fernando Henrique anunciou a substituição do Francisco Lopes pelo Armínio Fraga Neto. Vocês podem conferir ali na galeria dos ex-presidentes do Banco Central, não consta o nome do Francisco Lopes, porque ele não, formalmente ele não tomou posse como presidente do Banco Central. Então vai para o Armínio Fraga. Aí o Armínio Fraga faz um choque de juros. Vamos ver se a gente acha os juros agora. Eu acho que é para depois. Os juros. Olha lá, os juros. Tá? Aí o primeiro... Aí vamos lá, o primeiro... Depois que caiu, o primeiro bico é crise dos tigres asiáticos, aí vai caindo. Aí vem a crise da Rússia, aí quando a taxa estava caindo, aí sobe os juros de novo para conter a fuga de capitais e tentar estabilizar a taxa de câmbio. Tá? Mesmo com câmbio flutuante, você precisa do juro alto para estabilizar a taxa de câmbio. Agora avança, por gentileza. Mais. Aqui. Tá? Nesse estágio, a taxa de crescimento do PIB já está desacelerando fortemente. Tá? Ali se vocês repararem ali no gráfico, a linha vermelha é a média, tá? A linha azul é a taxa de crescimento do PIB a cada ano. Tá? No Fernando Henrique, a gente chega a crescer acima de 4 nos anos de 94 e 95 só no primeiro ano. Aí depois vai desacelerando. A gente termina 1998 com menos 0,5. Tá? Então a gente está em franca desaceleração econômica. Vai para o anterior, por gentileza, que é o desemprego. Tá? A taxa de desemprego passa de 5,8 em 1995 para 8,7 em 1998. Essas taxas não podem ser comparadas com as atuais, porque ali o IBGE divulgava, era a pesquisa mensal de emprego, que era só nas capitais e regiões metropolitanas. Agora, essa pesquisa foi desativada, substituída pela PNAD contínua, que tem maior abrangência, mas, por sua vez, não pode ser comparado. Tá? Então, os 6,8% de hoje não podem ser comparados com essas taxas ali. Mas o desemprego subiu. Ainda assim, Fernando Henrique foi reeleito. Vocês imaginam que a memória da inflação alta era algo que estava muito presente na população brasileira. Tá? Ele foi reeleito, ainda com câmbio fixo, tá? E ele faz a mudança do regime cambial no iníciozinho do seu segundo mandato. Aí vamos lá, por gentileza, vamos avançando. Aí vamos lá, no final do primeiro Fernando Henrique, então, o governo faz o acordo com a FMI, isso aqui eu descrevi. Pessoal, as metas de superávit primário para estabilizar a relação dívida-PIB é o primeiro componente do novo regime de política macroeconômica que vai se inaugurar e que é o mesmo que a gente tem até os dias atuais. Tá? A ideia do tripé macroeconômico vai sendo gestada aqui entre o final do primeiro Fernando Henrique e o segundo. Então, o primeiro componente, as metas de resultado primário para estabilizar a relação dívida-PIB. Tá? Vai para o gráfico anterior, por gentileza. A dívida líquida do setor público estava crescendo muito durante o primeiro governo Fernando Henrique. Vai continuar crescendo também no segundo governo Fernando Henrique, mesmo com superávit primário. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Vai para o próximo, por gentileza. Próximo. Eu acabei repetindo. Aqui. Aí depois, em janeiro, a gente adota regime de flutuação cambial e finalmente em junho o governo vai anunciar regime de metas de inflação. Tá? E aí a gente compõe, portanto, entre
entre o final de 1998 e julho de 99, a gente estabelece os marcos do tripé macroeconômico, que é o que a gente tem até agora. Tá? Então, como é que a gente monta, vamos lá, próximo, por gentileza, como é que a gente monta o regime de metas de inflação no Brasil? O Conselho Monetário Nacional estabelece qual é a meta de inflação, é uma meta que tem um centro e um intervalo. Tá? O intervalo é importante para absorver alguns choques, tipos de oferta. O Comitê de Política Monetária tem de atingir o alvo por meio das metas de taxa Selic, que ele vai estabelecer, ele vai determinar. O Copom determina uma meta Selic. Tá? E aí o Banco Central tem que, todos os dias, ir monitorando no mercado interbancário para que a taxa básica de juros seja condizente com aquela que o Copom determinou. O pressuposto é que o aumento da taxa de juros deve deprimir a demanda agregada para colocar a inflação dentro da meta, ou seja, é um pressuposto de que a inflação é sempre de demanda. Ou, contrariamente, que os episódios de inflação de custos não são estatisticamente relevantes. Tá? Não é que não existam, o Banco Central sabe que existem, mas eles não são estatisticamente relevantes. E o IPCA, que é calculado pelo IBGE, é o parâmetro das metas de inflação no Brasil. Por gentileza, o próximo. Quais são os mecanismos de transmissão da política monetária que se supõe? Se supõe que quando se aumenta ou reduz, pode ser o contrário também, se assim, outra direção, ao alterar a taxa básica de juros, você vai alterar também as taxas de médio e longo prazo, vai afetar o consumo, o investimento, vai afetar o crédito, vai afetar as expectativas e vai afetar também a taxa de câmbio, sabe? Mas, em princípio, espera-se que o principal... espera-se do ponto de vista teórico e conceitual que o canal do crédito seja o mais importante. Tá? Assim se esperava. Mas, alguns anos depois, na verdade, 2 décadas e meia depois de vigência do regime de meta de inflação no Brasil, hoje tem muitos estudos que apontam, aperta o botãozinho de novo, por gentileza. Aperta o botão. Ih, não veio. Congelou? Só porque na hora que ia ter... porque ia aparecer um círculozinho ali na taxa de câmbio para apontar que o principal mecanismo de transmissão da verdade é a taxa de câmbio. Então tem muitos estudos que apontam que o principal mecanismo de transmissão da política monetária no Brasil é a taxa de câmbio. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, valoriza a taxa de câmbio e isso contribui para que a inflação no Brasil convirja para a meta. Tá? Acabou indo muito, né? Porque congelou, aí no que você apertou, tá bom, vai lá, vai. Tá ali. É o círculozinho na taxa de câmbio. É uma animação. Valeu. Bom, então vamos lá. Vamos fazer um balanço do regime de metas de inflação. Bota o próximo, por gentileza. Nessa tabela, agora eu vou ser um pouco menos cronológico. Tá? Agora nessa parte do balanço, no tempo que falta também para vocês poderem falar. Tá? Então eu vou ser menos cronológico agora. Aqui a gente tem todo o período de metas de inflação. Tá? Tem a meta, uma banda e o IPCA efetivo. Na maioria dos anos a gente cumpre a meta. Tá? Tem algumas raras situações em que a meta não é cumprida. Tá? O que é importante a gente notar a partir desse balanço? Todos os anos em que a meta é descumprida são anos de desvalorização cambial bastante intensa. Tá?
Aliás, não à toa, em 1999 a inflação é de quase 9%, tá? Porque teve desvalorização cambial. 2001 e 2002 também foi descumprida a meta, porque também 2001 tem muita volatilidade cambial, os atentados terroristas, vocês não têm ideia de como isso gerou muita volatilidade cambial nos últimos meses do ano de 2001, setembro ao final de 2001, porque foi seguido de uma guerra. Tá? Aí 2002 também tem uma desvalorização cambial. Tá? E aí é assim, gente, 2015 tem desvalorização cambial, 2021 tem desvalorização cambial. Não é coincidência. A inflação no Brasil é muito influenciada pela taxa de câmbio. É assim desde muito tempo. Isso não é assim desde agora. Tá? Quando eu disse para vocês que no século XX todos os episódios de aceleração inflacionária foram precedidos de desvalorização cambial, no século XXI também. Todos os episódios de aceleração inflacionária, todos os anos em que a inflação ficou acima da meta, são precedidos de desvalorização muito intensa da taxa de câmbio. Tá? Agora, eu não poderia deixar de olhar esse gráfico e apontar aqui também, chamar a atenção para algumas coisas. Tá? Vocês podem assumir isso como mera curiosidade, mas eu acho importante apontar para isso. Tá? Por que eu faço... Por que eu vou falar essas coisas aqui? Porque a gente tem um debate muito vivo, né? Mas muito mal parado também nos dias atuais. Tá? Então eu preciso dizer aqui algumas coisas para vocês. Primeiro, Armínio Fraga foi presidente do Banco Central de 99 a 2002. Nos 4 anos do Armínio Fraga, em 2 dele, a meta foi descumprida. Em 2 anos, a meta foi descumprida. Tá? O descumprimento da meta não foi dos governos Lula 1, Lula 2, nem Dilma 1. Dilma 2 descumpriu a meta. Tá? Mas antes da Dilma descumprir, quem descumpriu foi o Fernando Henrique e o Armínio Fraga. Tá? Que hoje é querido da imprensa, dos analistas econômicos, do mercado financeiro, mas descumpriu a meta. E aí dizem que descumpriu a meta, entre outras coisas, por causa do efeito Lula. Porque na eleição de 2002, o Lula, que era muito radical, aí mercados financeiros ficaram assustados, fuga de capitais, etc, etc. Aí todo mundo fala do efeito Lula. É verdade, tem o efeito Lula na eleição de 2002, provocou o aumento do prêmio de risco. Mas teve também o efeito Fraga. Bota para mim o próximo gráfico, por gentileza. Não, o próximo. Esse aí. Nesse gráfico, a linha azul é a taxa Selic e a linha laranja é a taxa dos Fed Funds mais um prêmio de risco medido pelo ENB+. Tá? Isso quer dizer o seguinte, toda vez que a taxa Selic é maior que a taxa internacional acrescida do prêmio de risco, a gente tem um estímulo para atrair capital externo. Tá? Quando fica abaixo, tem fuga de capitais. Então, o efeito Lula é o aumento do prêmio de risco. E ali está... eu não separei ali Fed Funds mais ENB+, mas aquele aumento da curva ali, lá por volta de maio de 2002, é o aumento do prêmio de risco. Tá? Só que aumenta o prêmio de risco e o Banco Central não aumenta a taxa básica de juros. Tá? Mas, Vitor, você defenderia que aumentasse a taxa básica de juros? Ora, era o que seria esperado, tomando-se como padrão toda a gestão do Armínio Fraga. Em toda a gestão do Armínio Fraga, o diferencial foi positivo. O diferencial só ficou negativo durante as eleições. Aí vem as eleições e deixa o diferencial ficar negativo, gente? Ora, por favor, alguém vai dizer que essa é uma decisão técnica do Banco Central? Alguém vai dizer que o Armínio Fraga não fez política no Banco Central? Claro que fez. Claro, o candidato José Serra estava carregando sobre seus ombros
toda a impopularidade do Fernando Henrique, porque inverteu. Fernando Henrique começa muito popular no primeiro mandato, mas é um governo de crise econômica. Economia estagnada, desemprego alto. Então ninguém quer mais Fernando Henrique, ninguém quer mais os candidatos Fernando Henrique. Então o José Serra carrega a impopularidade do Fernando Henrique. Você vai aumentar os juros em meio à eleição? O Armínio Fraga não aumenta. Só vai aumentar depois da eleição. Claro, então vai dizer que não faz política? Claro que faz. Claro que faz política. Claro. Bom, eu precisava dizer isso. Bom, aí vai para o slide anterior, por gentileza. Mais um. Bom, aí no primeiro governo Lula tem que fazer a meta ajustada. A meta não era 8,5% nem 5,5%, era 3,5% a meta. Tá? O Conselho Monetário Nacional do Fernando Henrique estabeleceu 3,5%, 3,5%, 3,5%. Mas aí no início do governo Lula 1 precisou ajustar a meta. Porque a gente estava com uma inflação de 12%, com uma meta de 3,5%. Então, isso poderia gerar desnecessariamente uma crise de estabilização. Tá? Então, o que se pactuou foi uma meta decrescente e cumpriu a meta decrescente. Né? 12, 9, 7, 5. Tá? Rapidinho para o próximo slide. Não. Isso aí. A taxa de câmbio ajudando muito. Né? Que aí a gente tem uma longa trajetória de valorização ou apreciação da taxa de câmbio ali no finalzinho. Tá? Vai para o anterior de novo agora. Tá? Hoje a gente está com a meta decrescente. Tá? A meta agora é 3. O topo da meta é 4,5. Repare que a gente ficou com a meta central em 4,5 entre 2005 até 2018. Que aí foi o CNN da Dilma que estabeleceu aquela meta ali de 4,5. Tá? Então, nos primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, a meta não era decrescente, a meta ficou estabilizada ali. Eu só quero chamar a atenção para vocês que hoje o Banco Central está aumentando a taxa básica de juros com uma inflação acumulada em 12 meses de 4,4. Porque 4,4 é o teto, está batendo no teto da meta. 6 anos atrás, 4,4 estaria batendo no centro da meta. E talvez o Banco Central estivesse reduzindo os juros em vez de aumentar. Tá? É importante a gente pontuar essas coisas, tá? Para a gente entender qual é o preço que você paga quando você vai reduzindo a meta. O próximo, por gentileza. Não, próximo. Agora, com relação ao lado fiscal. Também na esteira, então, do Plano Real, a gente anuncia as metas de resultado primário para estabilizar a dívida pública. E em 2001, a gente introduz uma regra fiscal que é bastante dura, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela materializa a sistemática das metas de resultado primário para estabilizar a dívida pública, que nos primeiros anos eram metas de superávit. Tá? Pessoal, isso só funciona bem se você tiver algum mecanismo externo que promova, algum estímulo externo que promova melhoria da atividade econômica para você conseguir aumentar a arrecadação e, mediante o aumento da arrecadação, você conseguir acomodar o aumento do gasto público. Tá? Foi precisamente isso que aconteceu a partir do primeiro governo Lula. Tá? A gente tem um cenário internacional muito, muito positivo, boom de commodities, a economia responde bem, aí aumenta a arrecadação e você consegue ir transformando esse estímulo e dando continuidade a esse estímulo. Então a gente consegue, mesmo com uma regra fiscal muito dura e procíclica, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ir acomodando o aumento do gasto público. Aquilo não é uma anomalia. Aquilo ali é uma necessidade de uma economia, tá? Ainda com muitos problemas, uma economia ainda com muitas desigualdades, uma economia que ainda precisa do gasto público para fazer políticas sociais, né? De educação, de saúde pública, de benefícios previdenciários, etc, etc, você acomodando as necessidades da sociedade. O que tem de anomalia ali
é quando estabiliza, depois de outra regra ainda mais dura, que é o teto de gastos. Aquilo é que é anômalo, quando achata o crescimento. Tá? Aí tem a pandemia, aí volta para o nível. Aí agora, no início do governo Lula 13, a gente tem um novo crescimentozinho ali do gasto público. Tá? Vamos ver até onde, quais vão ser os limites do novo arcabouço para essa curva. Tá? Não é muito promissor. Tá? Pode avançar para o próximo, eu vou para o próximo também. Não vou falar das receitas agora não. Tá? Agora, todas essas regras fiscais duras não conseguiram reduzir a dívida líquida do setor público depois que ela começou a crescer a partir de 2014. Tá? Ela cai, ela sobe nos governos de Fernando Henrique, cai nos governos Lula 1 e 2 e ela volta a subir justamente quando a gente endurece as regras fiscais. Ora, qual é a dinâmica? A gente endurece as regras fiscais, a economia entra em estagnação, perde receita, tá? Por outro lado, aperta a política monetária e o impacto é sobre a dívida líquida. Tá? Aliás, aí vem o próximo gráfico, agora sim para terminar. Aqui eu estou exibindo os fatores condicionantes da dívida pública. Tá? Na linha laranja é o crescimento da dívida líquida em todos os anos. Esse crescimento é o somatório do resultado primário, dos juros, do ajuste cambial, do efeito do crescimento do PIB sobre a dívida e de algumas outras coisinhas pequenininhas que ficam ali. Eu só vou chamar atenção para duas coresinhas ali. Primeiro a barrinha do primário, que é um azulzinho ali, mais vistoso. Todos os anos em que ele é superavitário, ele contribui para reduzir a dívida líquida e quando ele se torna deficitário, ele contribui sim para aumentar a dívida. Mas repare na barrinha de cor vermelha mais vistosa, que são os juros. Em todos os anos, os juros contribuem para aumentar a dívida líquida. Tá? Quando a gente faz superávit primário, a barrinha dos juros é maior e aí mais que compensa o efeito do resultado primário. E quando a gente faz déficit primário, em todos os anos, a barrinha dos juros é muito maior do que a contribuição do déficit primário, exceto na pandemia, porque a pandemia, aí sim, é diferente. Tá? Então, reparem, ainda assim, a dívida cresce, não é por causa da gastança desordenada com a gente, ou nem com vocês. Tá? É com a gastança desordenada com os juros da dívida pública. O que acontece? O nosso... O modelo que emerge ali na esteira do Plano Real coloca a meta da inflação no topo da hierarquia dos objetivos da política macroeconômica e subordina a política fiscal à política monetária. Do ponto de vista distributivo, o que acontece é que esse modelo enrijece o gasto destinado às baixas rendas. Então, onde é que está o pobre no orçamento? Ele está na despesa primária, cujo crescimento é rígido. Não é só o pobre que está. Não, o rico também está na despesa primária. Então, na despesa primária está o pobre e está o rico. Então, eles disputam de forma desigual essa parcela que lhes cabe. Agora, na despesa com os juros, são muito mais os ricos do que os pobres. Tá? E a despesa com juros é completamente flexível. Ela não se submete ao rigor de nenhuma regra fiscal. Tá? Então, essa que é a contradição. O novo arcabouço fiscal ele é construído sob mesmos princípios. Ele só não adota o teto do Temer. O teto do Temer se mostrou absolutamente inviável. Tá? Agora ele propõe uma nova regra que ainda assim é muito rígida. Ela está no meio do caminho. Ela flexibiliza em alguns aspectos a lei de responsabilidade fiscal, mas endurece em outros aspectos a lei de responsabilidade fiscal. Né? Quer dizer, então a gente tem um balanço ali muito no fio da navalha. Tá? É uma regra
que é muito promissora do ponto de vista daquilo que a sociedade precisa em termos de gasto público. Tá? Tem alguns aspectos que eu não consegui falar, mas eu vou falar me encaminhando aqui para as considerações finais, que todo esse modelo, esse regime de política macro que se estabelece na esteira do Plano Real, é um regime que ele não é só anti-crescimento, na verdade ele é um regime anti-Estado. O regime de política macro que emerge do Plano Real é um regime de política macro que é condizente com um modelo de desenvolvimento que vem, que é inaugurado nos anos 90, né, e que o Plano Real reforça. Tá? O Fernando Henrique faz privatizações ameaçando a população, dizendo que se não fizer as privatizações, o Plano Real vai fracassar. Se não fizer a reforma previdenciária, o Plano Real vai fracassar. Se não fizer a reforma administrativa, etc, etc. Quer dizer, então, a estabilidade aparece sempre ali como parte do terror, né? Como uma parte do terror para se avançar em uma outra agenda. Né? Talvez seja socialmente mais difícil você discutir com a sociedade uma agenda de desenvolvimento. Então você faz o terror. Se eu não fizer isto, a inflação volta. Aí se ameaça a população com o retorno da inflação. Né? Então, então é nesse sentido que a gente faz esse balanço do Plano Real. O Plano Real reforça o modelo de desenvolvimento e na sua esteira ele vem com esta forma de gerir a macroeconomia, tá? Com um viés bastante anticrescimento. Deixa eu mostrar o último gráfico. Tá? Não, mais um. Esse daí. Tá? Ele não consegue recuperar de forma mais contundente o crescimento que se perdeu lá nos anos 1980. Tá? Com alguma flexibilização, a gente conseguiu, no melhor desempenho mais recente, uma média de 4% ao ano. Tá? Mas que é muito inferior aos 7,5% de 1948 a 80. Tá? Bom, enfim, agora a gente abre, acho que eu vou encerrar aqui para a gente dialogar com vocês. Obrigado ao PET mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, professor, pela presença. E a gente agora vai abrir para as perguntas. Só pedir para vocês serem o mais breves possíveis para a gente não estender muito o horário. E os alunos de economia, por favor, ele falou que vai dar ponto. Qual é o seu nome? Como é o seu nome? Gabriel. Não, eu só vou anotar que é Gabriel. O nome todo que vai anotar só ele. Ah, estão filmando aqui. Bom, eu queria saber. Isso aí, show. Eu queria saber como que o senhor vê alguma relação que pensou a expansão da ideia passada da independência. Mais alguém? Nem de econometria? Nem pelo ponto? Não? A presença que vale ponto. Então, Ali. vem aqui, Iago. Eu respondo. Ah, tá, beleza.
Bom dia, eu sou o Iago. No caso, eu não faço econometria, então estou indo sem compromisso. Mas eu gostaria de saber estratégias para estabilizar, fazer o regime cambial fixo variável, sem que tenha essa grande variação, tendo em vista que o mercado de hoje, em que qualquer comentário de um presidente, de um deputado ou de qualquer instituição pode fazer a moeda avançar cerca de 30%, 40% em um instante. Mais alguém? Pessoal, boa tarde. Não se intimidem pela necessidade da presença aqui na frente, por favor. Não existe. Não sei. Claro. Pode me fazer pergunta, Por gente. favor, venham, não se intimidem. Também, galera, você tá doido pra fazer pergunta, todo mundo sabe. Oi, meu nome é Guilherme e eu queria perguntar sobre, né, a gente tem esse contexto hoje da meta de inflação de 3%. Enfim, eu lembro de uma apresentação do economista Luiz Araújo e justamente ter feito um modelo que era a discussão justamente dos benefícios de ter uma meta mais flexível, ainda no contexto de ter ele é da FGV, né? Acho que ainda pensando, né, nessas metas como guia principal, né, da política econômica, mas ainda assim, ele mesmo ali, né, nesse contexto da FGV e tal, tá, né, discutindo sobre flexibilizar e queria saber como está essa discussão hoje em dia e se existe capital político para, né, tentar metas mais flexíveis, mais altos para reduzir a taxa de juros. Alguém? Professor, então, a convite do senhor. Meu nome é Marcos. Professor, mas abrindo a pergunta. Economistas. Ainda vi um economista que defendeu importante prática, defendeu uma meta central de 2%. Está lá, países desenvolvidos, segundo ele. Se pudesse. Tá? Mais alguém, gente? Hoje foi a primeira mesa do PET. A mesa. E aí? Não é uma pergunta não, porque economista. Parabéns, Vitor. Veio antes do plano real quando a gente quer reajustar o contrato de aluguel. 1%. Era a minha, como eu disse, não é uma pergunta, mas eu queria, como hoje é a primeira mesa, parabenizar o Vitor pelo mini curso e especialmente dizer aos estudantes do PET da importância dessas atividades que vocês têm organizado na semana de economia, na semana acadêmica da UF. Eu queria deixar esse registro. Certamente vocês podem avaliar da importância em vocês próprios, mas quero deixar registrado que em nós também isso é bastante gratificante, né, Vitor? De ver o auditório, ver a universidade movimentada, de ver as coisas ao vivo e a cores. Isso é online. Então, obrigada ao PET e obrigada à Bianca, que é a coordenadora do PET, né, e ao Vitor pelo mini curso. Obrigado, Nazira. Bem, acho que dá pra gente deixar. Fechar aí o bloco, né? Se tiver mais alguma pergunta, acho que dá pra... Perfeito, perfeito. Primeiro, o Gabriel fez uma pergunta. É total relação entre o grupo que criou o Real e a tese da independência do Banco Central. Agora não sejam as mesmas pessoas, total convergência. Talvez onde a Lara Rezende, como o Lara Rezende se reposicionou mais recentemente, talvez ele
seja uma voz contrária. Eu nunca vi, não me lembro se ele escreveu, se ele se pronunciou contrário ao projeto da autonomia do Banco Central, mas ele se reposicionou recentemente, ele assumiu as premissas da NMT, então, mas todo o restante, toda a equipe esteve na equipe econômica do Real e do governo Fernando Henrique, certamente defendeu a proposta de autonomia do Banco Central do governo Bolsonaro. Tá? A total convergência. Tá? Deixa eu elencar, juntar isso com as perguntas do Marcos e do Guilherme. Acho que a minha resposta sobre essa questão que é isso, né? O que é um Banco Central independente, né? No marco dos regimes de meta de inflação? Quando a gente adota o regime de meta de inflação, a gente tem o princípio da autonomia operacional do Banco Central. Ela não é legal. A gente não tem um Banco Central legalmente autônomo do ponto de vista do mandato, como o Bolsonaro instituiu em 2022. Mas a gente tinha ali, discricionariamente, a partir de cada presidente da República, eles delegavam ao seu banqueiro central a independência de instrumentos. E assim, pelo menos, eles se comunicavam com a inflação. Tinha alguns ruídos, diziam que a Dilma tentou influenciar o Tom Minier, reduzir os juros, né? Mas se você ler ali as metas, se ler ali as atas do Banco Central na época do Tom Minier, não tem nada de muito anômalo ali naquela redução de taxa de juros do primeiro governo Dilma. Então, assim, para mim sempre conduziu dessa forma. Então, o que tem de inovador a partir do governo Bolsonaro é a total vitória institucional do novo consenso, quando institui a figura do presidente do Banco Central legalmente autônomo, com um mandato que não coincide com o mandato do presidente da República. Né? E aí a redução da meta é isso. Né? Hoje, a mesma inflação de 4,2% acumulada em 12 meses está provocando, está gerando como resposta do Banco Central aumento da taxa básica. 6 anos atrás poderia estar gerando redução da taxa básica, que a gente estaria no centro da meta, se estivéssemos 6 anos atrás. Esse o impacto de reduzir a meta. Entendeu? Então, quem defende a redução da meta para 2 é porque está defendendo interesses dos setores rentistas. Né? Os setores rentistas precisam de uma inflação cada vez mais baixa. Só cá entre nós, a gente percebe na nossa vida cotidiana a diferença quando você sai de uma inflação de 4% para 8% ao ano. A gente sente no dia a dia uma inflação de 8% ao ano, 10% ao ano, a gente sente no supermercado os preços subindo e o nosso salário não acompanha. Percebe isso. Mas eu acho que dificilmente a gente vai perceber uma diferença de 4 para 2. Entendeu? Eu acho que a gente está aqui no limiar de inflação, 4% ao ano, acho que não tem nada de muito extraordinário, a nossa vida não fica mais difícil com uma inflação de 4% ao ano. Entendeu? Não vai ficar mais fácil se for 2%. Entendeu? Eu acho que essa proposta, ela na verdade, é altamente inspirada no rentismo. Tá? Então, quem vive de juros, quem precisa dos juros altos, vai defender, daqui a pouco vão defender a inflação zero. Entendeu? Qual que é o problema da meta de inflação menor? A gente não tem, mesmo no pós-plano real, a gente não tem sistematicamente inflação abaixo de 4%. Entendeu? Então, é uma meta que não é condizente com a nossa própria história recente de inflação. Entendeu? Então, vai ser muito difícil ser perseguida uma meta de inflação mais baixa. Claro. Por que o governo Lula 3 poderia ter feito igual ao Lula 1, poderia ter feito um ajuste na meta? Por que não fez? Porque faltou firmeza. Agora, tem um aspecto novo também. A gente tem Banco Central autônomo desde o regime de metas de inflação. Autônomo do ponto de vista não legal, mas do ponto de vista da autonomia que cada presidente da República delegou ao seu banqueiro central. Tá? Agora, a gente tem pela primeira vez um banqueiro central que faz oposição ao governo. Roberto Campos Neto faz oposição ao governo Lula. Tá? E não é por causa dos juros altos que ele faz oposição ao governo Lula. A gente, desde que adotou o regime de flutuação cambial, nunca
um presidente do Banco Central ficou só olhando a taxa de câmbio depreciar, sem fazer nada. Isso nunca aconteceu. Então ele faz isso por quê? Ele faz isso porque tem interesse em fazer isso. Claro, então, o que eu espero do próximo presidente do Banco Central? Eu espero que pelo menos o Galípolo não fique só olhando, porque isso faz diferença. Né? O Guilherme falou, que quando os ruídos na comunicação geram por parte dos operadores do mercado financeiro movimentos de depreciação da taxa de câmbio, especialmente porque eles sabem que o presidente do Banco Central não vai fazer nada. Então, se você tiver um presidente do Banco Central que diga, olha, eu tenho 380 bilhões em reserva, eu vou intervir no mercado de câmbio, não vou deixar essa depreciação acontecer, talvez isso possa reposicionar, entendeu? E dar mais autonomia ao presidente da República quando, em 2025, quem sabe, ele disser, vou alterar a meta de primário sim, porque eu não quero fazer contingenciamento. Aí, se ele tiver um presidente do Banco Central que não deixa a taxa de câmbio passar por essa volatilidade toda, talvez aí você consiga reposicionar as peças. Tá? Essa é uma visão relativamente otimista que eu estou transmitindo para vocês com relação ao governo Lula 3.5. Porque eu entendo que sem ter o presidente do Banco Central, ele tem menos margem de manobra. Ele fica com menos margem de manobra. Agora, eu espero que ele tenha feito uma escolha correta. Né? Acho que também ninguém espera, pessoal, ninguém tem que esperar que o Galípolo vai chegar numa sabatina ao Banco Central e dizer que eu vou reduzir os juros, eu sou contra o Banco Central independente. Eu acho que ele faz um jogo político. Agora, vamos aguardar. Eu não vou dar aqui um palpite muito certeiro, porque a gente também desconfia das escolhas. Mas eu espero que isso tenha ficado pelo menos minimamente combinado. Né? Se em 2025 for necessário mudar a meta de primário, que pelo menos o presidente do Banco Central não deixe a taxa de câmbio chegar aonde o Roberto Campos Neto deixou. Né? Porque uma coisa é você ter um presidente do Banco Central autônomo, do qual eu sou contra, mas ter um presidente do Banco Central de oposição não dá. Acho que é isso, pessoal. Agradeço. Eu não sei se tem mais alguma rodada. Claro. Eu estava começando com a linha do que a concessão da Capitale sempre deu e no acaba um pouco. Praticamente. A única matéria faz com a pessoa não precisa das matérias a arte sobre por exemplo, vários no edital. Mas pode ser uma pessoa com vezes que vai acha disso. Hoje alguma coisa. Força aí. Então, fala, Lucas. Sou professor antigo, gestão. Claro que sim. Certo? Então, aí tem duas questões. Né?
com este perfil de banqueiro central e de diretoria, os concursos vão ter esse perfil. Estão sempre querendo reter profissionais que gerem dentro da instituição uma inércia. Brindar no mau sentido, uma coisa é você brindar do ponto de vista corporativo, da proteção aos trabalhadores da autarquia. Outra coisa é você brindar do ponto de vista de garantir uma única abordagem teórica e operacional para as questões da política monetária. Então, com essa direção do Banco Central, eles vão sempre tentar construir este tipo de conteúdo nos concursos. Agora, tem um outro aspecto, não sei se vocês sabem, talvez não, porque eu mesmo só descobri agora, ficou ali meio restrito, o Conselho Federal de Economia está se articulando ali na Câmara dos Deputados para redefinir na lei federal quais são as funções do economista. E aí você consegue, por meio do COFECON, dizer, olha, esta é uma atribuição exclusiva dos economistas, então neste concurso você tem que pedir a formação do economista. Aí isso cabe então ao conselho profissional. A gente tem o COFECON e tem todo o sistema de CORECONs, o Conselho Federal e os conselhos regionais de economia que fiscalizam a profissão. Tá? No concurso do IPEA que eu fiz em 1998, aquele edital foi adiado porque na área de macroeconomia eles não exigiam formação de economia. Aí o COFECON entrou na justiça e ganhou. Para macroeconomia, só economista. Aí adiou o edital. Entendeu? Esse é que é o papel do COFECON. Mas ele precisa estar amparado na lei. Você tem que garantir que aquelas atribuições que estão exigidas no concurso para o provimento daquele cargo sejam as funções que na legislação sejam exclusivas do economista. Aí você pode entrar na justiça e dizer, não, tem que ter diploma de economia. Sem a regulamentação da profissão nesses termos, você tem que atualizar a regulamentação da profissão. Aí se você faz isso, aí o COFECON pode tirar, não, tem que ter economia, o diploma. Agora, o conteúdo, aí é a diretoria do Banco Central com este perfil que vai determinar. Certo? Valeu, professor, mais uma vez. Agradecer pela presença de vocês, por prestigiar o nosso evento. E pedir para vocês não irem embora, porque ainda tem atividade hoje. Às 15 horas vai ter apresentação de trabalhos no segundo andar. Às 18 horas vai ter uma mesa sobre racismo, crise ambiental, colapso urbano no Rio de Janeiro. Esse aqui é o auditório do Bloco F. Amanhã tem atividade 11h20. Sexta-feira, das 11 às 15 horas. Então venham aí, apareçam nos outros dias. Não vão embora antes, porque a gente vai tirar uma foto com todo mundo. E a gente também vai distribuir mais um brinde que faltou. Valeu, gente. Obrigado, gente. Tem que desligar aqui, né? Pessoal, vem aqui pra frente pra gente tirar foto.